Graça e paz, queridos irmãos, amigos, público que nos acompanha nessas devocionais que realizamos semanalmente. Hoje nós temos um tema também interessante chamado petição. E o texto bíblico está baseado em Ester, capítulo 5. Gostaria de lembrar que há uma semana atrás a nossa meditação teve como tema beleza real. Estávamos assim contando resumidamente a vida e a história da rainha Ester, que como judia foi escolhida para ser rainha no reino Medo-Persa, a rainha do rei Assuero. Bom, deixando de lado essa questão da beleza real que ficou num outro comentário, numa outra meditação, hoje o nosso assunto é petição. Por quê? Porque no capítulo 5 do livro de Ester, livro esse que tem apenas 10 capítulos, eu espero que você tenha lido o capítulo 5, ou pelo menos leia o capítulo 5, de preferência leia os 10 capítulos que tem no livro de Ester, pois que essa história é por demais interessante para você poder entender melhor todo esse contexto, essa problemática, e porque o assunto de hoje é petição, porque no capítulo 3, esta petição aparece 3 vezes, repetidamente vezes, então. E qual é a petição? Na verdade, foi o pronunciamento do rei Assuero quando viu Ester. Ele disse, peça o que você quiser, peça o que quiser, e eu te darei até a metade do meu reino. Interessante, né? Isso foi repetido, inclusive. Porque a rainha Ester, na verdade, correndo o risco de vida como ela correu, e por causa da iminente morte dos judeus, do povo de Ester, e a situação complexa em que elas estavam vivendo naquele tempo, ela, depois de oração, jejum, juntamente com o povo judeu, orientado pelo seu primo e pai de criação, Mardokai, ou Mardoqueu, ela adentrou sem ser chamada na presença do rei. Isso podia dar um severo castigo, mas não deu. O rei estendeu o seu cetro de ouro e a chamou para perto de si e ainda lhe fez essa pergunta, peça o que você quer, eu te darei até a metade do meu reino para você. Isso mostra que o rei estava realmente caído pela rainha e, na verdade, foi a providência de Deus que levou uma judia como Ester a se tornar rainha do reino persa e cair na graça desse jeito com o seu rei e esposo que se tornou, que foi o rei Assuero, ou Artaxerxes, como em algumas versões da história é chamado Assuero de Artaxerxes. Pois bem, aí peça o que quiser. E a rainha Ester, então, convidou o rei para um jantar, pediu para que ele levasse o seu primeiro-ministro, que era Amã, e no dia seguinte, e Amã ficou muito orgulhoso pelo convite, porque foi o único, além do rei, convidado para esse banquete. Então, essa era a situação. Mas deixa porque isso tudo estava acontecendo em função de que estava assim, do que estava para acontecer. Na verdade, Amã era um terrível inimigo, não apenas de Ester, mas certamente um terrível inimigo também do próprio rei, porque ele com certeza ambicionava ficar um dia na coroa, ou ficar com a coroa, tornar-se rei da Pérsia. Então essa era o drama, e como ele tinha uma queixa, um assunto não resolvido, uma mágoa muito grande contra principalmente Mardoqueu, e por ser Mardoqueu um judeu, então ele resolveu armar um plano, e o rei foi levado nesse esquema, foi conduzido, na verdade, por Amã, nesse esquema, para decretar um dia para um genocídio dos judeus em todo o reino persa, em todas as províncias persas, os judeus estavam com seus dias marcados para morrer. Tudo isso muito inflamado pelo ciúme e o ódio que Amã tinha não apenas pelos judeus, mas principalmente pelo pai adotivo
de Ester, que era Mardoquai. Então, isso era realmente muito complicado. Então, o jantar estava marcado para o rei e para o seu ministro, Amã. E então, neste interim, Amã, orgulhoso, porque era o único na corte, além do rei, a ser convidado para o jantar, achando que isso ia ter realmente uma homenagem muito grande, ele se aconselha, Amã se aconselha a sua esposa, porque ele conta para sua esposa o seu dissentimento para com o judeu Mardoquai. Mardoquai não me cumprimenta, Mardoquai não se levanta quando eu passo, Mardoquai não abaixa a cabeça quando eu me aproximo, enfim, eu não tolero Mardoquai. Então a esposa do Amã, disse, mas por que você está curtindo isso aí? Você pode muito bem dar fim nesse cara, arranjar um esquema, e ela mesmo providenciou esse esquema, e o marido então mandou construir uma forca bastante alta para no dia seguinte enforcar Mardoquai. Então, tudo isso estava para acontecer. E o jantar, então, estava para ocorrer também no dia seguinte. Então, veja como Deus estava conduzindo realmente a história. É que na noite anterior ao jantar, o rei não dormiu nada, ele sentiu uma insônia e, então, não sabendo ele o que fazer, pediu para dar uma leitura nos livros de atas da corte, então, nas anotações principais, assim como quem não tem, está querendo que o sono chegue ou passar o tempo na madrugada. Então, ele viu lá que Mardoquai foi o cara que denunciou, ou que descobriu e denunciou, um atentado contra a vida do rei. Então ele perguntou aos seus próximos o que deram para Mardoquai, qual foi o presente que ele recebeu, que homenagem ele recebeu. Aí não recebeu nada. Então, quando chegou no jantar, e Amã veio todo orgulhoso, porque era o único funcionário da corte, primeiro-ministro que estava participar ao lado do rei naquele jantar. O rei então perguntou a Amã, Amã, escuta, o que se pode, o que o rei pode fazer para homenagear uma pessoa a quem ele estima e a quem ele deve? E então Amã, pensando que ele estava querendo ia ser o homenageado, então disse, olha, eu acho que essa pessoa merece ser homenageada pelo rei da seguinte maneira, que ele monte no cavalo real, no cavalo do rei, vista as roupas reais, põe a coroa do rei e um emissário conduza esse cavalo com ele montado pela praça principal da cidade, conclamando, isto é o que faz o rei quando quer homenagear alguém que merece. Uma coisa mais ou menos assim. Então, o rei disse assim, então, Amã, você vai fazer o seguinte, você vai procurar o Mardoqueu, colocá-lo no meu cavalo, com minhas vestes, com minha coroa, e vai puxando esse cavalo e anunciando, proclamando nas ruas da cidade, que essa é uma homenagem que o rei está querendo fazer a alguém que lhe preza, a um prezado pessoa. Vocês já pensaram, então, que drama? Vocês já pensaram, então, que situação? Amã, com toda contrariedade e ódio, teve de fazer isso com Mardoqueu. Imagina só a cena, não é? Imagina só a cena. Então, naquele jantar, que parecia ser um jantar de homenagem para Amã, pensava ele, tornou-se, na verdade, um jantar de denúncia, de descoberta de uma trama, e descoberta que Amã não era amigo do rei coisa nenhuma e que estava tramando era, na verdade, contra a corte, contra o próprio reinado. Então, Amã não era merecedor. Foi isso descoberto. Aí, como resultado, porque a rainha Ester contou para o rei toda a artimanha e todo o projeto, o plano que Amã tinha para exterminar o povo. Então, Esther disse assim, e este povo é o povo de Mardoqueu, o que salvou sua vida. Esse povo é o meu povo.
E nós não somos contra você, rei, e nós não queremos seu mal. Mas ele está querendo exterminar o nosso povo. Você já ouviu falar de alguém que é genocida? Era realmente isso que Amã estava para se tornar. Genocida de todos os judeus que habitavam no Império Medo-Persa, em todas as províncias. O dia já estava marcado para isso acontecer. Não é? Esse era o dia. Então, estava tudo pronto. Agora, o rei, então, tomando conhecimento dessa verdade e do caráter e da pessoa que Amã é, decretou a morte na fogueira, ou melhor, na fogueira não, desculpe, na forca que ele, Amã, tinha preparado para Mordecai. E não somente ele, mas os 10 filhos de Amã também foram enforcados. E assim, então, o anel e o posto que Amã exercia no reino foi dado para Mordecai. Isso significa, em palavras populares, de acordo com o que diz também as tradições da popularidade, é o seguinte: o feitiço voltou-se contra o feiticeiro. Então, todo o mal que Amã tentou contra Mordecai voltou-se contra ele. E o bem que ele queria para si foi dado por Amã, e assim o povo de Israel foi liberto de um dia terrível, que seria um dia do seu genocídio, o dia do genocídio do povo judeu. Todo o império e todo o Medo-Persa, em todas as províncias. Resultado, isso tornou-se uma festa chamada Purim, não é? E até hoje é comemorada um dia de libertação, um dia especial, um dia de salvação. Aí chegamos ao final um pouquinho dessa história, que nós não podemos alongar mais do que já estamos contando. Então, que isso tem a ver comigo, com você, com nós. O negócio é o seguinte: a Esther foi colocada ali naquele dia, naquela posição, por Deus. E o propósito de Deus para colocar a Esther e Mardoqueu ali era exatamente o propósito da salvação do povo judeu. Então você deve se perguntar: o que vai acontecer, ou o que acontece com você quando alguém diz assim: peça o que você quer e eu te darei? Ou pelo menos, como às vezes a gente chega em determinados lugares, que tem uma pessoa que diz assim: posso lhe ser útil? Posso fazer alguma coisa para você? Posso lhe ajudar? A pergunta é: o que é que você faria no lugar da Esther? É claro que você vai dizer: mas eu não sou rainha, eu não sou ninguém no império, no Medo-Persa, não sou ninguém, digamos assim, na liderança desse Brasil, eu não estou nessa posição. Sim, você não está. Mas acontece que você, como discípulo do Senhor Jesus Cristo, você tem de se preocupar com os outros. Foi o que a Esther fez. A Esther não pediu benefício para si. Esther estava focada no benefício do seu povo e na salvação do seu povo. E a gente precisa aprender nisso, nessa história, que em qualquer lugar que nós estejamos, nós devemos focar a nossa atenção no bem dos outros e principalmente na salvação dos outros, porque nós somos discípulos de Cristo para proclamar a salvação. Nós somos tirados das trevas para a luz para proclamar as virtudes daquele que nos libertou, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo certa vez disse assim: olha, sobre mim pesa uma tremenda e pesada responsabilidade, é a de pregar o Evangelho, porque ai de mim se não pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E isso, meu querido, minha querida, é o mínimo que eu, você, nós podemos fazer pela salvação dos outros, é anunciar aos outros e testemunhar aos outros a salvação de graça pela fé em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, então, esteja contigo, que você saiba o que responder quando perguntarem assim: peça. Aí você diz: eu peço sim, que você escute a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.